Nesse vídeo eu vou explicar como é que se dá a seleção de ativos para poder compor uma carteira de investimentos com a Monte. A Monte é uma gestora que eu trabalho em parceria para poder fazer as carteiras de investimentos dos meus clientes durante o processo de Wealth Planning. E como é que elas escolhem os ativos, qual que é o processo, é esse o objetivo desse vídeo, explicar e deixar bem claro isso para você. Mas primeiro é importante ressaltar um ponto aqui. Na Monte, as carteiras não são iguais para duas pessoas. É quase impossível que duas pessoas diferentes tenham a mesma carteira, porque as carteiras são montadas com base nos objetivos de cada pessoa e no perfil de risco daquela pessoa. Então a gente mapeia esses diversos pontos e monta uma carteira específica para aquela pessoa. Como as pessoas têm objetivos, têm perfis de risco diferentes, a vida de uma pessoa é diferente da outra, é praticamente impossível que duas pessoas tenham a mesma carteira. Existem outros lugares que pegam, olha, se você está um perfil conservador, pega de uma prateleira que tem geralmente 2 ou 3 carteiras conservadoras diferentes e joga aquela carteira para aquela pessoa. O que acaba que várias pessoas têm as mesmas carteiras nesses cenários. Aqui não funciona desse jeito. Certo, dito isso, como é que funciona o processo de escolha, né? O processo de seleção de ativos? Explica um pouco mais isso. Primeiro, eu quero conceituar uma coisa aqui no ChatGPT, para daí a gente começar a discutir um pouco, beleza? Então vamos para a minha tela. Primeiro eu quero conceituar com vocês aqui qual é o universo de investimentos possíveis para uma pessoa, porque se você está começando a investir ou você já investe, você gostaria de saber, né? Eu tenho que escolher alguns produtos, mas qual é o universo completo de produtos? Então eu estou usando aqui meu amigo ChatGPT e fiz uma pergunta para ele. Considerando todos os diferentes produtos que uma pessoa consegue investir, ela tem um universo de escolhas de quantos produtos no geral? E aqui, como sempre, o ChatGPT vai me dar uma resposta, né? Vai dar uma sambada ali, uma sabonetada, dizendo, olha, é muito difícil, tem muitos produtos, não sei das quantas. E ele diz, pode ultrapassar facilmente a casa de centenas de milhares de opções. Beleza, eu pedi para ele, me dê uma estimativa, né? Eu gosto de trabalhar com números. E aqui ele começa, considerando o investimento global, no mundo todo, você tem 50 mil ações, 10 mil ETFs, 150 mil fundos de investimento, 500 mil títulos de renda fixa. Então ele começa a dar muitas opções aqui, né? Até a gente pensa, olha, criptomoeda, tem 10 mil criptomoedas. Tudo bem, tem 50 vezes mais títulos de renda fixa. Então tem muita possibilidade. E ele me dá uma estimativa de 1,7 a 2 milhões de produtos diferentes. Caramba, nossa, é muita coisa, né? Não sei se você tinha ideia que era tudo isso, mas imagina, você vai escolher ativos para tua carteira ali, sei lá, 10 ativos, 15 ativos, 30 ativos, e tem 2 milhões de opções disponíveis no mundo. É muita coisa, mas vamos pensar só no Brasil, porque, né, afinal de contas a gente está no Brasil, é importante diversificar, mas vamos ver uma coisa que fica mais tateável para a gente. Então eu pedi para ele uma estimativa apenas do Brasil, tá? No Brasil a gente tem 450 ações da Bolsa, 90 ETFs, 30 mil fundos de investimento, tem vários produtos aqui, né? Se eu for somar todos esses produtos, me dá uma estimativa de mais ou menos entre 45 mil a 50 mil produtos diferentes. Então, nossa, é muita coisa, né? É muito produto. Imagina, você tem 50 mil opções só no Brasil de veículos de investimentos que você pode escolher. É difícil escolher, né? E pensa comigo, se já é complicado, né? Não é fácil você escolher quais ações são as melhores, quais ações você vai comprar, e você geralmente vai escolher 20, 10, 30 ações do universo de 450, já é difícil. Imagina montar uma carteira tendo 50 mil produtos disponíveis. É muita coisa. E sabe o que mais que tem 50 mil disponíveis, mais ou menos 50 mil unidades, que eu vou fazer uma analogia aqui? 3 quilos de arroz. Vai ser uma analogia engraçada. Aqui a gente tem por volta de 50 mil arroz. E como é que eu vou escolher qual arrozinho? Que cada um é um veículo de investimento. Qual que é o bom? Porque tem arroz bom e tem arroz ruim. E eu vou dar um spoiler. A grande maioria deles, dos produtos de investimentos que existem no Brasil e no mundo, não são bons. A grande maioria mesmo. Eu vou dizer que mais do que tudo isso daqui não presta. Por que isso aqui não presta? Tá? Porque você pode estar pensando, isso daqui eu preciso ter um critério para escolher se é bom ou não, né? Talvez eu pegue os investimentos que tiveram mais retorno como os melhores, mas eu não estou considerando o risco.
Ou então talvez eu pegue qual tenha o maior retorno com base no risco, aí começa a ficar mais sentido para poder selecionar quais desses arrozinhos são bons, são ruins. Ou talvez eu possa pegar e comparar ele com o benchmark de mercado, né? Se isso daqui é um arrozinho de renda fixa, eu vou comparar com o CDI para ver se foi bom ou não. Se isso daqui foi um arrozinho de Bolsa Brasileira, eu vou comparar com o Ibovespa para ver se foi bom ou não. Talvez seja o melhor jeito da gente escolher os arroz. Mas aqui eu vou começar a te explicar uma coisa por trás do mercado financeiro que ninguém fala. Para você fazer um arroz novo, se você é um gestor de um fundo, é muito fácil. Você pode fazer isso daqui. Isso aqui é descartável, na verdade. Você monta, se não deu certo, você joga fora, vai lá e faz outro arroz. É muito simples de ser feito. E o que tem muito gestor de fundo que faz, eles criam um fundo que ele está destinado a dar muito bom ou muito ruim. Vamos dar um exemplo agora. Imagina que você pega um fundo que seja só ações de alto risco, ações como Magazine Luiza, Americanas, Oi, e você concentra muito nesses fundos. Olha, a chance desse fundo dar muito ruim é muito alta, muito provavelmente vai acontecer isso. Mas se acontecer isso, eu descarto esse fundo, jogo fora e crio um outro fundo, certo? Só que alguma hora o mercado gira, as coisas melhoram e essas ações vão performar muito bem. Você pode dar sorte disso. Então tem vários fundos que estão aqui que eles foram montados por gestores pensando justamente nisso. Provavelmente ele vai ser um fundo ruim, que é descartado, mas talvez ele seja aquele fundo que acertou a mosca, que deu sorte, literalmente. E quando ele dá sorte, você tem um histórico do fundo muito bonito, porque ele teve uma rentabilidade muito alta. E daí aquele arrozinho fica um arrozinho de ouro, um arrozinho que fica muito bonito, que todo mundo olha ele. E o que o gestor do fundo faz? Ele investe um monte em divulgação desse fundo, em comissões para as corretoras e para os assessores distribuírem esse fundo. E como a lâmina do fundo está bonita, é muito fácil de vender. Só que por que ele está bonita? Porque ele deu sorte. Não é porque é um fundo bom, ele deu sorte. E qual que é a chance dele dar sorte de volta no futuro? É muito baixa. Muito provavelmente ele vai para o cemitério de fundo aqui e se torna mais um. Só que nesse ponto, quando isso acontecer, o gestor já vendeu um monte desse fundo, já lucrou um monte em cima de taxa de administração e esse é o objetivo do mercado. Muitos fundos funcionam assim. E uma coisa muito importante, nenhum gestor do fundo vai falar que o fundo dele é ruim. Nenhum gestor, ele trabalha para aquilo dali, certo? Então sempre o fundo ele vai falar que é bom. É a mesma coisa que você entrar numa loja e perguntar o produto que você vende. Você está entrando numa loja de sapato, vou perguntar o sapato que você vende é ruim? O vendedor não vai dizer que é. Ele tem que vender aquele produto, certo? Ele ganha dinheiro vendendo o sapato. E aqui tem um ponto muito importante, porque nem a gestora e nem eu, como Wealth Planner, a gente recebe comissão pelos produtos que a gente vai ofertar para você. A gente recebe um patrimônio da tua carteira, certo? Um percentual do patrimônio da sua carteira. E o que isso faz? Faz com que eu escolha quais são os melhores arrozinhos, os melhores produtos financeiros para a tua carteira de investimento que vai trazer um retorno e não que vai gerar comissão. E se porventura alguma coisa gerar comissão, isso é devolvido em formato de cashback na tua conta. É assim que funciona o modelo de Wealth Planning junto com a Monte. Beleza, Guto, eu entendi que tem um monte de produto, a maioria deles não presta, o mercado é meio ruim por detrás das cortinas também, né? É malvado. Mas e como é que você escolhe, junto com a gestora, quais são os veículos de investimentos que vai ser usado nas carteiras dos seus clientes? Bom, a gente tem uma coisinha, uma peneira, certo? Tem que ter uma peneira, alguma coisa que faça o filtro para escolher quais deles são bons. Porque imagina você olhar um por um para ver qual é bom. Não dá, tem que ser uma coisa meio automática. E como é que funciona a nossa peneira automática? Bom, a peneira basicamente ela é um algoritmo, tá? Ela é um software desenvolvido pela Monte que faz uma análise de mercado que compara cada fundo com o benchmark. Então, novamente, se eu tenho um fundo de ações, um veículo de investimento que é de renda variável, eu vou comparar com Bolsa Brasileira. Se eu estou comparando com Bolsa Brasileira, obviamente, se o veículo de investimento faz a parte de investimento aqui no Brasil, né? Se eu estou comparando com Bolsa Brasileira, eu pego, ela fatia desde o início, desde o começo daquele fundo em janelas de 6 meses e compara essa janela com o benchmark dele, que nesse caso é Bolsa Brasileira. Se em 6 meses ele bateu, legal, ela volta um mês para trás. Bateu novamente e assim vai fazendo desde o começo. Deixa eu mostrar para ficar um pouco mais claro para vocês aqui, usando uma das ferramentas que eu utilizo para fazer análise de comparação, tá?
vamos usar mais retorno. Então aqui eu peguei um fundo aleatório, tá? Um fundo que eu peguei na internet lá de recomendação, não é um fundo que a gente usa, mas é o primeiro fundo que apareceu, porque eu tinha que pegar algum para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho esse fundo, tá? Isso não é uma recomendação, eu acho que esse fundo nem tá nos critérios que passam, mas o que é feito aqui? Ele pega, não é também, outra coisa importante, não é esse software que a Monte usa, tem um software proprietário, tá? Esse é um software aberto, mais retorno, que eu uso para fazer outras análises aqui. Então, ele pega os últimos 6 meses, então eu estou pegando desde dia 1º/9 de 2024 até dia 1º/3 de 2025, e faz a comparação. Eu tenho em verde como é que está performando o fundo, e lá embaixo o Ibovespa. Então, nessa janela, ele bateu o Ibovespa. Agora, eu volto um mês atrás, 08 a 02, e aplico. Veja que aqui ele também bateu. Então, o que a gestora faz? Ela pega de 6 em 6 meses e vai voltando, criando diversas janelas desde quando o fundo foi criado. Você concorda comigo? Se em todas essas janelas temporais, sendo analisada individualmente contra o benchmark de referência daquele fundo, se ela bateu na maioria das vezes, isso começa a ser uma coisa boa. Qual que é o critério da peneira? O critério da peneira é olhar se em 95% de todas essas janelas temporais, o fundo ou o veículo de investimento superou o benchmark. Se ele superou, opa, provavelmente isso daqui não é sorte, né? Provavelmente tem alguma lógica, alguma coisa que aquele veículo de investimento em si faz, que é uma coisa boa, que pode passar de um filtro quantitativo, essa peneira através do software, para poder mostrar quais desses daqui são bons veículos de investimentos e quais são ruins que a gente não deve utilizar, porque não está performando melhor do que a referência do mercado. Concorda comigo? E aqui fica um parênteses. Se são 50 mil produtos e numa média, cada produto, cada veículo de investimento tem um histórico de 5 anos e meio, porque lembra, tem fundo que foi feito há muito pouco tempo, ele joga, logo ele fecha, porque foi um fundo feito para tentar se expor à sorte. Então, uma média de vida desses produtos seria mais ou menos 5 anos e meio. Se eu pegar 50 mil produtos que tem aqui, com uma média de vida de 5 anos e meio, sendo feito as janelas a cada 6 meses, para comparar se isso está batendo ou não, eu fiz essa conta doida e dá mais ou menos quase 3 milhões de janelas diferentes que são analisadas e continuam sendo analisadas a cada mês que passa para ver se isso daqui se mantém, se os fundos que passam a peneira se mantêm como sendo bons fundos ainda, porque não basta só indicar o produto, tem que monitorar se o produto continua sendo um bom produto. Depois dessa análise com o algoritmo, a gente tem que dos quase 50 mil produtos, o que fica são mais ou menos 850 produtos que passam pela peneira de tudo que existe. Então aqui a gente começa a ter a primeira análise, né? Imagina você ter que escolher esses produtos, você pesquisar. É simplesmente impossível se você não tiver um algoritmo, não tiver alguma coisa automática, porque são muitos produtos. Daqui a gente tirou os 850 que passam do filtro quantitativo, que tem um retorno acima do benchmark. Só que dentro desses 850 que eu tenho aqui, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para o canto, dentro desses 850 que ficaram aqui, agora eu preciso fazer uma análise qualitativa. Eu preciso começar a olhar individualmente cada um desses veículos de investimento, se ele tem algum problema específico dentro dele ou não, que um filtro quantitativo não consegue pegar. Porque aqui eu só estou olhando números, certo? Eu estou vendo a rentabilidade bateu? Bateu. Mas o risco compensa? Às vezes o risco não compensa. Às vezes o fundo está com algum problema que logo vai explodir alguma coisa. Às vezes, talvez esse outro fundo aqui tem um gestor que já fez uma cacaca, algum problema em outro fundo e fechou e não é confiável por questão de ética, né? Melhor não investir numa coisa que já deu problema, que alguém estava administrando e deu problema no passado, do que você tentar pagar, dar um voto de confiança e quebrar a cara novamente. E, obviamente, se a gente faz um investimento no seu nome com o objetivo que o teu patrimônio cresça o máximo possível, quem está mais interessado em que não dê problema é a gestora, é eu no caso também, certo? Não é te expor a um risco desnecessário, que talvez tenha um rendimento bom, mas que pode dar uma dor de cabeça. Então, o que é feito depois? Depois do filtro quantitativo, a gente vai para um filtro qualitativo, que consiste em examinar
um a um desses fundos consiste em conversar com o gestor, conversar com a equipe que faz o gerenciamento desse fundo. Então vai um a um, analisando, olhando, vendo como é que está o histórico e passa por um segundo filtro. Porque afinal, isso não tem outro jeito de fazer, né? E novamente, pensa você, se você tem 850 produtos para você analisar numa análise qualitativa, de ver quem está envolvido, entender a estratégia do fundo. Gente, mesmo assim, tudo bem, não é 50 mil, mas são 850 produtos ainda, é muita coisa. Se você somar a quantidade de ações que tem no Brasil, da Bolsa Brasileira, mais fundos imobiliários, eu acho que não dá 850. Ou dá muito próximo disso. E você não conhece a fundo qual é o gestor de cada ação, de cada fundo imobiliário. Então, mesmo aqui, é uma coisa impossível de uma pessoa sozinha ou de uma equipe pequena de pessoas fazer. Você precisa ter alguém que faça isso. E a gestora, ela só faz isso. O objetivo dela é fazer o filtro quantitativo e fazer o filtro qualitativo. Então, eles vão olhando um a um, vendo qual passa, qual não passa. Resultado, de 850 produtos, é selecionado mais ou menos somente 150 produtos. Então, depois dessa análise, de 50 mil foi para 850 e de 850 tem 150 produtos. Esses são os produtos que estão aprovados pela gestora para poder ser usado na carteira dos clientes. Então, a depender do perfil do cliente, a depender do objetivo do cliente, do que ele quer fazer, é selecionado de 10 a 15 desses produtos que vão compor a carteira de investimento dele. E aqui vem uma coisa interessante. Esses 150 produtos financeiros, eles são constantemente avaliados. Todos os fundos aqui, na verdade, tanto os 150, quanto os 800, quanto os 50 mil produtos, eles são constantemente avaliados. Porque eu preciso garantir que esse produto financeiro, ele ainda é bom e que não tem um outro produto novo que está entrando aqui, que se tornou bom. Então, isso mostra como deveria ser o processo de investir, na verdade. Ele não deve ser emocionante que a cada mês sai 30 produtos daqui, entra 30 produtos novo e tem que girar o investimento da maneira correta. E uma vez definida uma estratégia de investimentos, o asset allocation, e tudo pronto para você escolher, para ser escolhido por você, qual será a tua carteira de investimento com base no teu perfil, ele não deve trocar a cada mês, a cada 6 meses. Talvez a cada ano troque alguma coisa. Porque ele deve ser um processo muito robusto, depois de ter sido feita a escolha. E tem uma frase muito boa que eu lembro, que eu gosto, eu não lembro quem falou essa frase, mas é que investir da forma correta deve ser tão monótono quanto ver a tinta secar ou ver a grama crescer. Porque o investimento, ele tem que ser uma coisa que ele vai crescendo constantemente e que traz uma solidez. Não comprar a ação do momento, comprar o fundo imobiliário que está na hora. Não é assim que funciona, mas é assim que é vendido para você no mercado. Porque pensa comigo, imagina você, sabe aqueles cursinhos de investimento online que você paga 10 vezes R$ 99,90? Ele precisa ter uma manchete chamativa para vender. As ações do momento, o que você deve comprar para se valorizar nos próximos meses. Imagina se você compra alguma coisa e o conteúdo do curso não muda e se mantém o mesmo conteúdo, a mesma carteira recomendada de 6 meses, 1 mês, 11 meses, 2 anos. O vendedor do curso vai acabar morrendo de fome, porque não é assim que funciona. O mercado, ele te joga informação. E geralmente as notícias que o mercado joga são notícias que dão um clique. Como, por exemplo, as ações que você deve comprar agora em março. Seria muito chato se tivesse uma coluna de investimentos numa revista, alguma coisa que não mudasse ficasse 1 ano falando a mesma coisa. Ninguém ia ver aquilo, certo? Mas o mercado de investimentos correto deveria ser assim. Não deveria ser uma coisa estressante. Deveria ser uma coisa feita uma boa curadoria para chegar a um objetivo e seguir aquele objetivo e monitorar se alguma coisa sai fora. Porque se nada mudou, se os fundos continuam sendo bons, os veículos de investimentos que estão aqui ainda são bons, para que você tem que trocar eles? Não tem objetivo de trocar. Essa é a estratégia. E um ponto muito importante. A Monte, ela é uma prestadora de serviços. Ela é uma asset, uma gestora, que o único objetivo dela é operar no teu nome e ficar constantemente monitorando todo o mercado para ver quais são os arrozinhos ruins e quais são os arrozinhos bons que vão entrar na sua carteira.
O investimento vai ficar no teu nome, na corretora de valores que você escolher, e você tem acesso a qualquer hora, fazer movimentação, acessar, ver como é que tá, e tá tudo registrado pela B3 no teu CPF. E assim, apesar de ficar disponível para você fazer as movimentações, a gente recomenda que você não faça, porque senão a gestora fica mexendo de um lado e você mexe do outro, acaba bagunçando às vezes as coisas, certo? Mas nada impede. Preferencialmente você avise a gente antes de fazer a movimentação. E se você não estiver satisfeito com o serviço como um geral, num todo, você pode só se desvincular da Monte e manter os teus investimentos na corretora sem problema nenhum. Aqui você não tem multa contratual, você pode sair a hora que quiser, coisa que não acontece com muitos escritórios de assessores de investimento. Toma cuidado com isso. E sabe o que é uma coisa muito curiosa? Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sempre fui contra investir em fundos de investimento. Eu nunca gostei muito de fundos de investimento. A grande maioria de arrozinhos que estão aqui e dos 150 arroz bons, né, dos veículos de investimentos bons que a Monte separa, são fundos de investimento. E isso daqui, por um lado, pode parecer contraditório, né? Porque eu estou explicando para vocês como é que funciona e a Monte usa muito fundo, mas por outro lado mostra que na média, se você tem só 150 fundos que são bons, contra 50 mil produtos, na média, se você for escolher, você vai pegar de uma maneira aleatória aqui, fundos sempre ruins. 99,9% dos produtos que estão disponíveis são produtos ruins. E os fundos, pela essa característica de ser descartáveis, a maioria deles é ruim. É muito pouco fundo que sobra aqui, né? Pensa, 150 de 50 mil produtos, dá, sei lá, 0,01% dos produtos ali que passam, ou até menos que isso. E eu queria explicar para você que existem outras vantagens que existem se você investir em fundos. Se você quiser conhecer essas vantagens, segue esse outro vídeo que está aqui em cima, que vai ser um vídeo dedicado só a mostrar as vantagens, além da seleção, que você tem de usar fundos, ao invés de usar ações ou fundos imobiliários para a tua carteira de ativos.